Oi, eu sou a Jerusa e já estou com vocês aqui para iniciar uma receita bem prática. E para iniciar essa receita, eu tenho aqui 2,5 xícaras de goma. É isso aqui, deixa eu mostrar para vocês, porque tem muita gente que fica perguntando o que é goma. Ó, goma de mandioca. Então é isso aqui. Aí você vai no mercado, no supermercado, vende, ou também em Casa do Norte. Você pode encontrar essa goma que eu estou usando aqui. Encontra em qualquer, aqui pelo menos na região onde eu moro, em qualquer lugar a gente encontra. Então agora eu vou colocar aqui meia xícara de açúcar. Dá uma misturada. Aqui eu tenho coco ralado. Eu estou usando o coco ralado fresco, mas você pode usar aquele que é comprado no supermercado. Aqui eu estou usando 50 gramas de coco ralado. Aproximadamente meia xícara de coco ralado. Aquele ralado fino, né? Aquele grosso não. Vou colocar aqui também manteiga, você pode usar margarina também. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Aí vão me perguntar, posso usar azeite, óleo nessa receita? Não, essa receita tem que seguir esse passo a passo para dar certo. No canal eu tenho várias outras receitas que eu uso azeite, então você pode ir nas playlists e você vai encontrar muitas receitas deliciosas. Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal, uma colher de café rasinha de sal. Vou colocar aqui também um ovo. Vou dando uma misturada assim. Vou transferir para essa vasilha maior, fica melhor da gente trabalhar. Aqui eu vou colocar uma colher de chá de fermento para bolo. Agora aqui é muito importante ir colocando a parte líquida aos poucos. Aqui eu tenho leite e vou colocando o leite aqui aos poucos. Muito importante que você faça isso, para você não perder o ponto dessa massa. Coloquei uma parte do leite aqui, é importante que você faça isso. Amasse bem. Não vá colocando líquido sem fazer isso. A gente observa que ela parece que ela está meio seca assim, né? Mas nós temos que apertar essa massa. Conforme você vai apertando, ela vai dando liga e vai também amolecendo. Então esse é um segredo muito importante, porque muitas pessoas erram a receita, tanto feita com amido de milho como goma. Esses dois tipos de materiais são o que mais as pessoas erram a receita. Desanda tudo, vira um monte de água e a pessoa não sabe mais o que fazer. Geralmente é bom sempre deixar uma sobra da goma, porque se acontecer de você errar o ponto, você pode consertar. Porque se não tiver, aí você vai ter que colocar, de repente você não quer usar a farinha de trigo, se você não tiver goma de sobra, para consertar você vai ter que colocar um pouco de farinha de trigo para endurecer. Então, para que isso não aconteça, tá vendo? Parecia dura, né? Mas observe que a massa está amolecendo a cada momento que eu aperto aqui, ó. O açúcar ajuda, né? O açúcar também ajuda, a manteiga, o ovo e a parte líquida que foi colocada. Então você vai colocando e vai amassando bem, para não errar. Porque muitas pessoas fazem essas receitas que eu faço no canal, usando esse tipo de material, e reclamam, não consegui fazer, estraguei a massa todinha, mas a culpa não é minha. Porque eu sempre aviso para fazer esse trabalho com calma. Pronto, aqui
já é o ponto da massa. Eu vou só passar para o tapete agora, para dar mais uma amassada. Olha só, tá vendo? A massa fica assim. Eu vou amassar mais um pouco ainda, para dar mais liga. Conforme você amassa, mais dá liga. Ela praticamente já está quase no ponto. Pronto, a massa fica assim. Esse aqui é o ponto da massa. Eu ia passar para o tapete, mas não é necessário não. Aqui mesmo dá para fazer. Vou fazer agora os biscoitinhos. Então esse é o ponto da massa. Pode enrolar, ele não se abre. Então é isso. Agora eu vou separar aqui as bolinhas para fazer os biscoitinhos. Separei as bolinhas assim. Já fiz uma bandeja, já está assando. E deixei isso aqui para mostrar para vocês. Fiz assim, eu pesei 18 gramas cada bolinha dessa. Mas você, se não tiver balança, não tem problema não. Você calcula o tamanho que você quiser e o formato que você quiser. Estou fazendo desse jeito aqui, ó. Dá uma mostradinha aqui, Antônio. Estou fazendo assim, ó. Aqui eu só polvilhei um pouco de goma. E aqui agora é só apertar um pouquinho. Apertando assim, e a gente vai fazer isso aqui, ó. Faz um rolinho. Isso aqui é um modelo, né? Você pode fazer de outro jeito também, se você quiser. Aqui eu aperto a ponta. Faz assim, ó. Fica assim. Já montei aqui os biscoitinhos. Já tem uma bandeja grande assando. Quando você começar a fazer, você já põe o forno para aquecer. Ele tá bem quentinho, para quando você terminar de fazer o biscoito, você levar para assar. Então, daqui a pouquinho eu já venho com o resultado para vocês da bandeja que já está assando. 200 graus. Já estão prontinhos aqui os biscoitos. Vou colocar assim que fica melhor. Esse aqui é um modelo, mas você pode fazer, como eu disse no início, do modelo que você quiser. Então, quantos minutos, Antônio? 25 minutos. 25 minutos a 200 graus ficaram desse jeito. Eu uso forno elétrico. Muitas pessoas perguntando, você usa que forno? Eu uso forno elétrico. Mas você pode usar o convencional também, colocar na temperatura máxima do convencional, que dá certo também. Sempre acompanhando, porque depende muito do fogão para outro. O elétrico para o fogão convencional. Dá sempre uma olhadinha, quando embaixo estiver assim, ó. Não espere dourar aqui em cima não. Olhou aqui, tá douradinho embaixo, pode tirar, que já está pronto. Então é isso, vou só pegar um aqui para mostrar para vocês. Olha como que fica. Olha para isso. Que delícia. Super assadinho. E também, vou pegar outro aqui e mostrar para vocês, ó. Que delícia de biscoito de coco. Olha. Esse aqui é feito de goma. Aquela que eu mostrei para vocês no início. Muito gostoso. Experimenta. Bom, né? Aquele gostinho de coco. Gente, faz a diferença. Muito bom mesmo. Então essa é a receita de hoje. Fiquem todos com Deus. Dá tchau, Antônio. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Muito gostoso.